Linhas direitas hoje na edição da noite, com Carlos Guimarães Pinto, Cristina Rodrigues e também Miguel Borgado. Aos três, muito boa noite, sejam bem-vindos. Miguel, começo por ti. Há quem chama este Instituto de Progresso já uma espécie de nova esquerda, ainda que, na verdade, e como acabei de referir, tenha nomes também de outros partidos, nomeadamente do centro. Qual é o espaço que este movimento poderá ocupar na vida política atual? Acha que está sempre doente? Usa o Dr. Google mais do que devia? Perde-se nas dicas e conselhos de saúde pelas redes sociais? Então o podcast Consulta Aberta é para si. Sou a Margarida Santos, sou médica de família e todas as segundas convido especialistas de diferentes áreas para responder de forma simples e descomplicada a todas as suas dúvidas sobre saúde. Pode ouvir o podcast em todas as plataformas e também no site da SIC Notícias e do Expresso. Bem, infelizmente, como é em Portugal, o meu prognóstico é que isto é apenas uma organização de forças internas do Partido Socialista para as coisas não serem abaixo. Estas pessoas não têm grande confiança na liderança de José Luís Carneiro, então estão a organizar de uma maneira de elas próprias continuarem ali ativas e não a serem embaladas pelo jogo da oposição, que às vezes é muito difícil para certos partidos. Já estive na oposição e sei que mais vezes as coisas são difíceis, sobretudo se o seu governo não está em apuros, não há uma grande crise, os partidos da oposição ficam ali um bocadinho perdidos. Mas é uma alternativa a José Luís Carneiro? Não, isso é uma alternativa a José Luís Carneiro, quer dizer, Duarte Cordeiro vai estar presente e é uma alternativa a José Luís Carneiro. Se calhar quer ser primeiro Presidente da Câmara de Lisboa, mas enfim, quer ser Secretário-Geral do PS. E o fundador, eu não sei se posso tratá-lo assim, não sei se ele é fundador mesmo, mas, ou se é co-fundador disto, mas o deputado Miguel Costa Matos é alguém que quer ser Secretário-Geral do PS na geração a seguir ao... No PSD também está a acontecer, atenção. Menos visível, mas também está a acontecer. Se calhar com mais gente, com mais nomes à mistura. Aqui parece que é só este Miguel Costa Matos que quer seguir à geração de Duarte Cordeiro, estar lá ele. E, portanto, ele quer aparecer à frente de uma coisa qualquer. Porquê é que eu disse que é infelizmente? Por uma razão muito simples. Eu falo nisto há anos, eu vou continuar a falar. A esquerda democrática, no Ocidente, nas democracias ocidentais, está numa crise profundíssima. Uma crise profundíssima. Crise que é intelectual na sua raiz. A esquerda precisa de se repensar. Não a extrema-esquerda. A extrema-esquerda está entregue às loucuras a que teve sempre. O problema é quando a esquerda democrática entra em falência intelectual, como entrou há 20 anos, digamos assim, resta-lhe pouco mais do que importar as ideias ou de um lado ou do outro. Como em Portugal o PS aprendeu a lição para si próprio, que não pode importar nada do lado direito, do lado do PSD, restou-lhe então continuar nesta dependência, como aconteceu noutros partidos, socialistas ou social-democratas ou trabalhistas, noutras paragens. Mas o que nós vemos são radicalizações de uma esquerda agora a apaixonar-se por todo o tipo de derivas totalitárias, apesar de nós continuarmos a chamar esquerdas democráticas. Está a acontecer em França, está a acontecer em Inglaterra, está a acontecer em Itália, está a acontecer em Espanha, aqui com Sanches, onde desde a paixão por soluções comunistas, não é socialistas, comunistas, voltam a estar em cima da mesa, sobretudo nas gerações mais novas. Ou de uma aliança totalmente suicida e destrutiva e nihilista com o radicalismo islâmico, onde as comunidades muçulmanas europeias são mais numerosas. Tudo isso reflete a falência intelectual destes partidos de esquerda. E, portanto, eu gostaria, não agora sem nenhuma reserva mental, eu gostaria de facto que a esquerda democrática se reerguesse dessa crise. E atenção, eu também acho que o centro-direita também está numa grande crise intelectual. Atenção, a minha família também está. Não somos, agora estamos a falar destes. Mas eu sei que isto não vai ser nada. Isto não vai ser nada. Isto vai ser uma espécie de desfile de personalidades. E depois ouvirei também o Carlos sobre isso, mas é precisamente isso. Ou seja, este movimento, para além de ter pessoas de esquerda, tem também pessoas ligadas ao PSD, antigos militantes, antigos deputados. Há também aqui, de alguma forma, vozes dissonantes com o caminho que o PSD tomou. Eu estava ali a dizer ao Carlos Guimarães Pinto. Mais à extrema-direita e menos ao centro? Não. Eu estava a dizer ao Carlos Guimarães Pinto, espero que não me façam perguntas sobre... eu na altura não tinha visto que eram duas pessoas que eu conheço bem, do PSD, pensava que era só uma, de quem eu gosto muito, que aderiu a isto, mas já que me perguntaram, vou ser transparente. Eu acho lamentável aquela decisão, sobretudo de um deles, não vou dizer qual deles, as pessoas que me conhecem a mim e sabem quem é que eu estou a falar, são só dois, portanto é 50% da probabilidade de acertar. Acho lamentável ele ter aceito aquilo e eu vejo muito isso no PS e no PSD e noutros partidos também. Os ressentimentos por as pessoas acharem que não são reconhecidas nos seus próprios partidos leva as pessoas a perder a cabeça. E eu acho que neste caso é lamentável, ele perdeu a cabeça, não reflete nada, reflete apenas uma condição pessoal
Enfim, não é que eu seja perfeito e não tenha tomado decisões políticas também eu estúpidas, mas também não gosto de ver quando as pessoas de quem eu gosto tomam decisões políticas estúpidas. Carlos, há ou não aqui também um impacto de uma direita que não se sabe muito bem a que lado é que se há de encostar? Eu acho, antes de mais, com todo o fair play político, eu acho que organizações como esta, se forem de facto para pensar a política no longo prazo, fora da espuma dos dias, dos pequenos assuntos que ao fim de 2 ou 3 dias já ninguém se lembra, acho que fazem falta. Obviamente eu sou suspeito porque lancei uma organização parecida, mas acho que realmente fazem falta. Há aqui nomes de pessoas que têm uma grande missão política. Sim, Isso faz encarar o movimento da mesma forma? Nós só veremos no futuro se o objetivo da organização deste movimento é de facto pensar políticas de longo prazo ou se é um posicionamento interno dentro do PS ou se pode ser até um pouco de ambas, ou seja, ir preparando com ideias de longo prazo uma futura liderança que eles venham a ter. Supostamente José Luís Carneiro aprovou e até está muito satisfeito, mas isso, coitado. Uma coisa é a imagem que se está cá para fora, outra coisa é aquilo que pensam. Eu aqui tenho que ser positivo e tenho de dizer com todo o fair play, como eu acho que organizações genuínas deste género fazem falta à política, que faz falta pensar a política fora dos partidos, ou mesmo que seja dentro dos partidos, haver think tanks a sério e gabinetes de estudo a sério para pensar fora da espuma dos dias. Dou as boas-vindas a isto. Agora, se revelar que de facto é só uma forma de organizar forças para tomar conta do PS em mais de 3 anos, também é legítimo. Não traz a grande utilidade ao país. Veremos. O futuro dirá exatamente o que é que será feito disto, que já não é a primeira. Eu lembro que foi lançada a causa pública há 3 ou 4 anos, continua aí com alguma atividade. Eu, António José Seguro, quando era secretário-geral do PS, também lançou o laboratório de ideias. Portanto, e continua a... Isto é recorrente. A 3 em 3 anos faz uma coisa destas. Cristina, pode ser uma resposta ao crescimento do Chega, este movimento? Eu acho que não. Eu acho que isto é alguma necessidade de autopromoção, diria, do Miguel Costa Matos, mas pode ser também de outros que o acompanham. Acho que o faz por causa daquilo que o Miguel estava a dizer. Acho que ele tem uma ambição de chegar eventualmente a secretário-geral do partido. É legítimo, não vejo problema nenhum nisso. Não deixo de achar, de alguma forma, curioso, porque Miguel Costa Matos diz que está a criar este movimento para criar, portanto, reflexão sobre determinados temas. E Miguel Costa Matos, no período em que ele foi secretário-geral da Juventude Socialista e já era deputado, foi um dos períodos com menos políticas públicas para os jovens. Mais de 100 mil jovens saíram do país. Tínhamos uma taxa de desemprego brutal entre os jovens e, portanto, acho que realmente ele precisa de refletir sobre realmente as políticas públicas, se realmente quer chegar a algum outro sítio. Depois, há nomes que aqui estão que podem ser curiosos por virem de um lado ou do outro. Temos o nome de Isaltino Moraes, que acho que é desprestigiante para o movimento, se querem começar o movimento de uma forma mais séria. Porquê? Porquê? Porque foi condenado, esteve preso por crimes de caráter financeiro e não me parece que seja uma pessoa que, eventualmente, a sua opinião deva ser considerada num contexto de políticas públicas. Recordo também que ele só não foi condenado, ou pelo menos julgado na totalidade relativamente aos crimes de corrupção, porque os crimes prescreveram. E, portanto, pronto, há aqui algumas circunstâncias em torno deste nome que acho que não prestigiam um movimento que é novo e que supostamente se chama progresso, portanto temos que ver qual é que é o sentido do progresso que efetivamente eles querem seguir. Vamos mudar de tema para falar agora de uma outra questão. O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos escreveu uma carta ao Presidente da Assembleia da República alertando para o facto de haver propostas que estão na Assembleia que podem violar os direitos das pessoas trans. Miguel, para além disso, pode haver aqui, segundo o Alto Comissário, uma violação daquilo que foram compromissos assumidos por Portugal. É suficiente para fazer cair estas iniciativas? Não, nem é para levar a sério. Nem é para levar a sério. Em primeiro lugar, o Alto Comissário não é nenhum juiz. Os compromissos... Não, mas ele não é nenhum juiz. Não é ele que julga, não é ele que julga se uma determinada lei do Estado português viola a letra dos tratados internacionais. Era o que mais faltava. Onde é que nós já tínhamos chegado, não é? Funcionários, este homem ainda por cima que é funcionário internacional há 40 anos, que pessoas que falam da bolha, não há maior bolha do que aquilo, do que viver há 40 anos das Nações Unidas, com um belo salário, rodeado de lobbies e de ONGs e de funcionários pagos com fontes de corrupção que nunca mais acabam. Este é o mesmo senhor que, atenção, fez uma figura parecida
com a decisão não de um governo, não de um parlamento, mas do Supremo Tribunal Britânico, numa decisão que eu até comentei aqui neste estúdio, para proteger os direitos das mulheres, negando o acesso a pessoas trans a instalações femininas. Prisões, instalações desportivas, balneários, casas de banho. Isso é uma decisão de um tribunal inglês. E este senhor não se coibiu também dizer a mesma coisa. Portanto, ele tem esta inclinação. E depois, ele tem tanta coisa para se preocupar, se ele realmente está preocupado com os direitos da população, não só trans, mas homossexual no mundo, porque a jurisdição dele é o mundo inteiro, não é só Portugal, não é só a Europa. Ele tem muita matéria com que se preocupar. E não é porque há uma lei que agora quer introduzir validação médica para procedimentos cirúrgicos ou farmacológicos. Não. Há um conjunto vasto de membros da Organização das Nações Unidas, que estão paulatinamente a introduzir penas draconianas, em alguns casos penas de morte, para relações entre pessoas, relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. O mundo está a convergir neste sentido e ele está preocupado com a lei portuguesa. Ele tem muito com que se entreter. A lista de países é infindável. Porquê é que ele, no entanto, gosta de fazer estas figuras a pedido de deputados da extrema-esquerda e de aos deputados da extrema-esquerda portugueses? Porque ele já sabe que implicar ou com a Inglaterra ou com Portugal não gera o mesmo tipo de resposta política no contexto das Nações Unidas que gera se ele for falar com o Qatar, com o Paquistão, com o Sudão, com o Senegal. Porquê? Porque aí os blocos dentro das Nações Unidas formam-se para acusá-lo, como o acusam regularmente, de neocolonialismo. Que está agora a introduzir noções de que a homossexualidade é lícita e os homossexuais têm direitos, que isso é uma ideia neocolonialista. O mundo está de tal maneira a caminhar numa tendência de opressão real, das pessoas que têm características sexuais ou homossexuais ou trans, que é, enfim... Mas é risível que ele faça uma coisa destas a propósito das alterações que estão aqui em causa. Não é que Portugal deve estar imune a esse tipo de demonstrações. Mas estas propostas também não é uma retirada de liberdade já conseguida para as pessoas trans? Não, porque neste caso as alterações legislativas que estão aqui em causa é uma ponderação até, se quiser, de liberdades. Desde logo a liberdade das crianças, dos menores de idade. Isso é uma discussão muito séria. Não é a mesma coisa que dizer que agora, como eu falei aqui, por exemplo, na decisão, foi muito recente no Parlamento do Senegal, a condenar apenas prisões e à morte aquelas pessoas que forem homossexuais. Há uma comparação? Há alguma comparação ou nós já atingimos um nível de loucura? Esta discussão já foi feita. Há uma lei e o que se está a tentar fazer é, de alguma forma, alterar uma lei já existente. Exato. Então? Só estou a perguntar se não há aqui também um retrocesso em relação àquilo que já foi aprovado. Mas um retrocesso de que ponto de vista? Do ponto de vista do CDS, do Chega e do PSD, é um progresso na proteção das crianças, desde logo, por exemplo. Ou isso também não conta? Conta. Agora, se acharmos que é um alto comissário cuja interpretação do que são pactos gerais, normas internacionais de direitos humanos, é ele que julga o caso concreto em leis, em decisões do Tribunal Britânico, francamente, nós não chegámos ainda aí. E ainda por cima está toda a gente tão preocupada com o direito internacional, então veja-se aquilo que eu também já trouxe aqui, este estudo, que foi a questão da fiscalização preventiva de António José Seguro, sobre a lei do retorno. A lei do retorno que é um termo assim, um bocado abusivo. Ele diz, não, para nós o direito europeu não... Não, é muito importante. O direito europeu não nos interessa. O que interessa é o direito interno, a Constituição. Então, aprove-se a lei do Chega, do PSD e do CDS e depois estes deputados remetam, com fiscalização sucessiva, ao nosso Tribunal Constitucional. Pronto. Carlos, se realmente se vier a comprovar pelas entidades competentes, como dizia o Miguel, que de facto a aprovação destas propostas é uma violação de tratados já assinados por Portugal, não se abre um precedente para desrespeito do direito internacional? Nós vivemos num tempo em que todas as discussões têm que ser empoladas, todos os assuntos têm de ser tratados com histerismo, como se fosse tudo o fim do mundo, porque só assim é que é viral, só assim é que causa impacto. Isto começou logo com a aprovação da lei na generalidade, em que veio logo na altura, penso que o Chega e o CDS dizer, nós aprovamos o fim da mudança de sexo de menores de idade, algo que já era proibido antes desta lei, que até vai contra o código deontológico dos médicos, portanto não havia mudanças de sexo abaixo dos 16 anos, porque não era legal, permitido. Pronto. E vai contra o código
deontológicos dos médicos. Ou seja, celebrou-se a mudança de uma coisa que ficou igual, basicamente. E agora é a mesma coisa com esta questão da ONU. Mas aqui está também a questão da mudança vamos ser claros, de sexo na identidade, não é? Quando nós estamos num processo legislativo, as pessoas não sabem, mas nós recebemos pareceres de imensas entidades. Algumas, a Assembleia da República vai e pede, noutros casos, essas entidades enviam de sua livre vontade, como aconteceu com este caso. Nós temos este parecer que veio da ONU, como temos pareceres de 10, 15, 20 entidades distintas. Note, boa parte deles vão todas no mesmo sentido e isso até afetou o nosso voto, que foi contra estes projetos, que é grande parte daquilo que está dito nestes projetos vai contra o que a ciência diz hoje em dia. São coisas, em boa parte, que mesmo que a intenção seja proteger os menores, na prática não o faz, desprotege, quando muito desprotege alguns. Isto foram os pareceres de basicamente todas as entidades. Mas então vocês são a favor da manutenção da lei de 2018, igual? Não, nós não somos a favor das alterações que são agora propostas. Não, vocês não apresentaram iniciativa nenhuma. Não é distinto. Eles são a favor de 2018. É distinto. Vocês levaram as vossas mãozinhas e isso significa, no panorama legislativo, estamos satisfeitos com a lei da esquerda, com a lei da Jandonça. Não é verdade. Tu que foste deputado sabes que há um processo em especialidade em que se podem propor alterações. Então vamos ver quais são as vossas propostas. E veremos. Vamos ver, então. Mas olha que eu fui deputado e por isso também te respondo. Quando nós não estamos satisfeitos nem com o texto legislativo que existe, nem com as propostas, o grupo parlamentar diz que nós devemos ter a nossa própria proposta. Estás a ver? Eu fui deputado e sei perfeitamente como é que isso funciona. Vocês não o fizeram porque vocês querem lavar as vossas mãos deste assunto. Porque vocês estão divididos neste assunto. Vocês estão divididos neste assunto. E não te refugies atrás da ciência. A vossa questão é ideológica. Uma coisa de forma muito clara. Não te refugies atrás da ciência. Uma coisa muito clara. Não te refugies atrás da ciência. A decisão deste voto dentro do grupo parlamentar de iniciativa liberal foi consensual. Pronto. Consensual. Mas vocês têm um problema ideológico. Vocês têm um problema ideológico, não é científico. Não é científico. Foi contra. Não é científico. O vosso problema é ideológico, sempre foi. Com a possibilidade de apresentarem propostas para a alteração à lei ou não? Sim, vai haver uma discussão na especialidade, como há sempre, que demora meses, pode demorar mais de um ano, em que podem ser apresentadas propostas. E eu digo aqui a minha posição pessoal em relação a estes temas. Eu acho que cada pessoa tem o direito de se identificar como bem entender e de passar pelo processo de transição com o máximo de privacidade possível. Acho que isso deve ser um direito humano. E sim, é verdade que há pessoas que se identificam como trans, uma pequenina minoria das pessoas que se dizem identificar como trans, que são oportunistas ou violentos, que usam essa possibilidade de se apresentarem como trans para aproximarem-se, para competirem, até para violentarem mulheres. É uma pequena minoria. Existe. E é preciso legislação que seja capaz de proteger. Então qual é a legislação? Proteger as mulheres. Não é essa que Posso acabar? Qual é a legislação? São abstrações. Seja capaz de proteger as mulheres dessa extrema minoria de tarados e oportunistas. Agora, de resto, havendo essa legislação agora fiquei baralhada. De que forma é que uma questão tem a ver com outra? Estamos a falar aqui de direitos de mudança de sexo. De que forma é que isso pode estar relacionado com uma questão de criminalidade? É isto que eu estou aqui a falar. Pode haver uma minoria, que existe uma minoria muito pequena de pessoas que identificam-se não porque se identificam efetivamente com o outro género, mas porque querem aproveitar isso para qualquer tipo de coisa. E isso é preciso proteger. No caso das prisões, por exemplo, que é o caso onde o oportunismo é mais... Pode acontecer mais vezes. Creio que pode acontecer. Que há um crime no Código Penal que é fraude sexual. De resto, é viver e deixar viver. Acho que as pessoas têm o direito de se identificar como bem entenderem sem que mais ninguém sobre isto, o Chega tem, obviamente, uma outra opinião e por isso é que apresentou uma proposta de alteração a esta lei, mas a posição do Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos não só é contra a alteração que propuseram, mas também é contra o facto de terem usado propostos, ser usado conceitos que estão desatualizados àquilo que é a lei científica, nomeadamente usam a expressão transtorno de identidade de género, que é um termo que já foi retirado em 2019. Da Organização Mundial da Saúde. Porquê usar um conceito destes
quando ele está associado a doenças mentais e isso é uma questão que está completamente resolvida? Não sei se está completamente resolvida. Acho que só o facto da OMS ter tomado essa decisão não significa que não haja uma discussão entre os especialistas sobre o assunto. E, portanto, não acho que seja só porque a OMS diz que a lei, e já tivemos outras circunstâncias em que a OMS teve decisões ou políticas que não eram propriamente as adequadas. Eu gostava de esclarecer. Mas o que o Chega quer discutir é se a mudança da identidade de género é ou não um transtorno mental? Há aqui 2 pontos que eu acho que são relevantes. Um é esclarecer aquilo que o Carlos disse, que é a lei atual permite tratamentos e cirurgias em menores de 18 anos. Ela permite, a partir dos 16 anos, que isso aconteça. Tratamentos, mas os bloqueadores de hormonas são tratamentos que são feitos aos menores com impactos que podem ser muito acentuados na sua saúde. Mas o que o Chega falou foi operações de mudança de sexo. Eu estou a falar daquilo que está na lei. Portanto, podes ver o que é que está no projeto e mas o que o Chega anunciou foi acabar as operações de mudança de sexo que diga respeito menores, que não existiam. De sexo. Mas também pode haver cirurgia. Não há nada que o impeça. Na lei não há nada que o impeça. Agora vamos lá ver. Aquilo que o Chega propõe diz respeito, efetivamente, aos menores, portanto, não estamos a impedir que nenhum adulto que pretenda fazer a sua alteração, a sua mudança de sexo, o possa fazer. É um esclarecimento que me parece importante. Mas também não pode fazer só porque tem vontade, não é? Teria que ter do relatório médico. A questão mas agora, Cristina, esclareça-me, pelo que eu percebi, não pode fazer, mesmo um adulto, terá que ter um relatório médico. O relatório médico ganha especial importância no caso das crianças, porque estamos a falar de decisões que muitas vezes são irreversíveis, que são tomadas num determinado momento da vida em que nós sabemos que os jovens ainda estão em desenvolvimento e não devem tomar certos tipos de decisões. Mas isso já estava previsto. Por exemplo, o facto de estar previsto também não significa que não deva ser retirado. Aliás, a nossa vida na Assembleia da República é adiantar e às vezes regredir relativamente a muitas circunstâncias. Aquilo que nós temos que ter qual aqui é a posição do Chega? É não haver mudanças. Se me deixar terminar, é porque eu estou a tentar ter uma ideia e está constantemente a impedir-me de falar. Eu estou a falar de uma questão da maioridade e estou a falar da questão do relatório médico. O relatório médico é importante. Nós estamos a falar de um tratamento que é feito no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, tem que haver um diagnóstico para que haver um tratamento. Parece-me que isso é uma questão pertinente. No caso das crianças, tem particular é adultos e crianças ou só adultos? Adultos e crianças. Tem particular pertinência no caso das crianças, pela circunstância de serem crianças, não é? Parece-me. Até mesmo, porque é preciso ter 18 anos para casar, mas não é preciso ter 18 anos para mudar de sexo. Portanto, temos que também ser coerentes e temos que ter aqui algum sentido nas próprias políticas. Depois eu gostava de chamar a atenção para uma circunstância em particular, que eu acho que é de uma enorme hipocrisia da esquerda, e no caso até podemos dizer da própria ONU e da ONU em 2 sentidos diferentes. Nós temos aqui uma das substâncias que é utilizada como bloqueador de hormonas, é exatamente a mesma substância que é utilizada em certos países para bloquear as hormonas de pessoas que tenham sido condenadas ou por pedofilia ou por violação, crimes sexuais. O Chega já propôs que a castração química fosse também implementada em Portugal e aquilo que é dito é que não pode ser, e até uma das nossas propostas foi que fosse de forma voluntária, é que isto era um atentado aos direitos humanos destas pessoas. Portanto, pessoas condenadas por crimes sexuais. No entanto, para utilizar em crianças, acham que é admissível. Ora, isto é mais uma incoerência que não me parece adequada. Depois, por outro lado, a própria ONU, e que também me parece que não faz grande sentido, é que a ONU vem agora manifestar-se relativamente a estas propostas que estão em cima da mesa, do Chega, CDS e do PSD. Mas o facto é que já há um conjunto de países na Europa que já fizeram estas restrições, nomeadamente Inglaterra, onde até 2022, esta era uma prática que já acontecia naturalmente, com os estudos que foram feitos, eles viram que não havia benefício, que o risco era demasiado elevado e hoje em dia a Inglaterra já não faz este tipo de procedimentos em menores. E, portanto, exatamente aquilo que a Inglaterra fez, que outros países como a Dinamarca, como a Finlândia, como a Suécia também fizeram, Portugal está a tentar fazer, no sentido de proteger as crianças. Foram países que já passaram por processos idênticos ao nosso e chegaram a esta conclusão. E, portanto, a ONU, relativamente a esses que eu tenho conhecimento, não diz nada, portanto, aparentemente diz que nós estamos aqui a incumprir algum tipo de legislação internacional, mas isto já acontece num conjunto de países. Depois, era também importante, e isto vai um bocadinho ao encontro daquilo que o Miguel estava a dizer, a ONU parece estar tão importada com este tipo de situações e depois há um conjunto de coisas que acontecem mesmo no próprio seio da ONU que a ONU não diz nada. Eu acho uma vergonha, sinceramente, ter países como a China, Cuba, Rússia, no Comitê de Direitos Humanos da ONU, no entanto, eles estão lá e fecham os olhos a todo o tipo de violações de direitos humanos. Mas o incumprimento por parte de outros países justifica que Portugal incumpra também?
A questão aqui não podemos olhar para uns e fechar os olhos aos outros. Só porque, eventualmente, tem a questão subjacente, ideologicamente, é mais interessante para uns o argumento para violar acordos estabelecidos? Aqui, eu não acredito que haja qualquer violação, esse é um ponto. Depois, há outro ponto que me parece relevante, é que a ONU está tomada ideologicamente, pelo menos em determinadas... sobre determinados temas pela esquerda. Vamos passar a outro tema, a questão da reforma na Segurança Social. Vou pedir agora mais capacidade de síntese. Agora é impossível, agora que este aqui é o tema. Não, mas não temos. Armindo Monteiro, o Presidente da CIP, hoje pediu uma reforma com urgência na Segurança Social. Diz que o tempo é agora para reformar estruturalmente a Segurança Social. Que reforma é esta que se pede, Miguel? Eu não faço ideia. Não faço ideia que reforma estrutural seja essa. Eu acho que estamos num ponto antecedente. Era bom que não estivéssemos, mas as coisas são o que são. Nós estamos aqui num impasse e numa histeria coletiva a propósito do diagnóstico financeiro não ideológico do sistema. Nós ainda estamos aqui. Nós estamos nesta fase. Para quererem pensar em reformas, sejam estruturais, sejam pequeninas, sejam à esquerda, sejam à direita, convém que seja em cima do diagnóstico. Ora, por razões políticas, partidárias e ideológicas, o que se está a tentar dizer em Portugal a propósito deste relatório é a gente não quer saber do diagnóstico. Portanto, um tema simples que era há um sistema de proteção social público na velhice consagrado num artigo próprio da Constituição. Que não fala em muitos sistemas. Fala de um sistema universal e único. Pronto. Então, se há um sistema universal e único e, na verdade, existem subsistemas, significa que temos que pensar isto em termos de sustentabilidade do país como um todo, no que diz respeito ao sistema social de proteção na velhice. Isso significa que temos de olhar para a evolução financeira de um subsistema a par do outro. Não é fazer gáudio de que temos excedentes da segurança social, mas depois não se pode falar do déficit da Caixa de Apresentações, que é financiado por Orçamento de Estado, e bem. O ponto é que, como é que nós chegamos a um ponto da nossa discussão onde fazer esta junção simples se torna um anátema? É um tema irrelevante. Carlos. A sério, há aqui... Neste diagnóstico tem faltado também avaliar aquilo que são os benefícios paralelos de eventualmente reduzir a idade da reforma, porque nunca se vê qual é o impacto que isso tem, por exemplo, no apoio à família, entre outras questões, e estamos sempre a fazer as contas à nova geração face àquilo que são os pagamentos dos mais velhos. Há coisas que são irrelevantes. Se soma ou não se soma no papel, no bolso dos contribuintes vai-se somar a Segurança Social com a Caixa Geral de Apresentações da mesma forma, quer se some no papel, quer não. A idade da reforma, já discutimos isso tantas vezes e eu acho que é tão fora do alcance que acho que não vale a pena sequer estar a discutir. Há aqui duas questões que nós temos de discutir e que normalmente se chama privatizar. Vem-se com o espantalho da privatização como se alguém quisesse privatizar a Segurança Social. E chama-se privatizar a coisas que deviam ser de bom senso. Por exemplo, criar incentivos para que as pessoas poupem para a sua reforma para receberem alguma coisa para além da pensão pública. Dizem que isso é privatizar. Não é. Isto é apenas bom senso. Dizem que apelar às pessoas para fazerem isto é alarmismo, que é irresponsável. Mas o que é realmente irresponsável é andar a dizer às pessoas que não precisam de poupar porque a Segurança Social lhes vai garantir todo o rendimento que precisam na velhice. Para a maioria, não vai. E quem não poupar pode ficar numa situação muito difícil, numa altura em que já não tem saúde para trabalhar, nem pode voltar atrás na vida e tomar outro tipo de decisões. Por isso é que eu digo isto, e não digo isto como político, digo isto como economista, digo às pessoas: poupem para a vossa reforma, sejam de direita, sejam de esquerda, acreditem ou não na sustentabilidade da segurança social, é importante para poupar para a sua reforma. Era irrelevante saber se o saldo era daqui ou dali. É isso que eu estou a dizer. Porquê é que as pessoas não vão ter reforma? É isso que eu estou a dizer. Então, os estudantes estão a crescer todos os dias. O que eu acho que é relevante é criar incentivos. Eu tenho que passar a palavra só para acabar. É criar incentivos para que as pessoas, de facto, poupem para a reforma, para receberem uma pensão para além da pensão pública. E mais uma vez, o diagnóstico financeiro que se faz. E mais uma vez,
Cristina, eu digo que para os contribuintes na verdade, é a mesma coisa. Carlos, peço desculpa, só tenho mesmo um minuto. Estamos a falar Nós estamos a pôr nisto, Miguel. A escolha das pessoas não é a mesma coisa. Eu só queria dizer, acho que é uma evidência, toda a gente já percebeu que nós temos aqui um problema difícil de resolver, seja ao nível da sustentabilidade da segurança social a longo prazo, seja a circunstância de eventualmente se prever um aumento da idade da reforma infinito, não sabemos até quando. Temos um problema de pensões mínimas e mesmo o próprio valor médio das pensões em Portugal são demasiado baixas e, de facto, acho que há uma discussão importante a fazer sobre este assunto de uma forma articulada. O Governo pediu um estudo sobre o assunto, disse agora que não vai fazer nada sobre isso e, portanto, coloca-se a questão para que é que fez o estudo. E temos que terminar porque, de facto, o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada aos três.